Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que Deus nos conecta, nos concede, para que juntos nós possamos aprender de Deus, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, queridos. Que tal você aprender a desenvolver a sua vida com quem foi o construtor dela? Com toda certeza, você vai conseguir, queridos, muito mais orientação do que se estivesse tentando executar essa vida sozinho. Vamos juntos ao Criador, vamos juntos ao nosso Pai Celestial que nos criou, que nos formou, que sabe exatamente de cada ciclo da nossa vida, de cada área da nossa vida, do que nós precisamos fazer, do que a gente precisa deixar para trás. Vamos juntos viver essa graça e o amor dele sobre nós. E eu quero começar mais uma série no mês de agosto, a nossa série de agosto. A gente vai passar a aprender com Jonas. Você conhece a história do profeta Jonas? Ou melhor, você já leu na palavra de Deus o livro de Jonas? É um livro pequenininho, tem 4 capítulos apenas, e eu fui motivado a trabalhar esse tema, trabalhar esse profeta, porque eu fui levar uma palavra dentro de uma empresa, e aí eu fiz essa pergunta: vocês conhecem Jonas, a história de Jonas? E as pessoas não conheciam, queridos. Olha só, algo que é tão natural para a gente que nasce dentro da igreja, A gente aprende logo quando a gente é criança, lá com as professoras contando a historinha para nós de Jonas, do grande peixe. E é tão importante isso vir trazendo base ao nosso coração. E as pessoas adultas, dentro das empresas que eu fui falar, de várias religiões estavam ali, cristãs, não conhecem a história de Jonas. Eu fiquei realmente pensando sobre isso, com o coração cheio. Eu falei, que tal então, para as pessoas que resolveram assistir os vídeos que eu faço, compartilhar um pouquinho sobre essa história, que é importante nós conhecermos a Bíblia. Então isso acontece porque a gente é falta em ler a Bíblia, E quando a gente não lê a Bíblia, a gente não tem as bases estruturais de como a gente vai lidar com a vida do ponto de vista de Deus. É muito importante você, por exemplo, ter a oportunidade, e ter essa convicção de que assistindo esse vídeo você vai ter uma orientação de Deus. É claro que tem, eu também tenho quando eu estou desenvolvendo essas ministrações. Quantas vezes o Senhor fala comigo, me dá uma direção, abre uma luz dentro do meu coração. Mas, querido, tudo isso é muito pouco. É ir na igreja uma vez por semana ou 2 vezes, é muito pouco. Nós precisamos todos os dias ler a Bíblia, ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor fala todos os dias. Ai, Wagner, como que Ele fala? Através da Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus falando com você. Ler a Bíblia, querido, e orar é algo extremamente importante na vida de toda pessoa que recebeu o nome de cristão, que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então é dessa forma que nós mantemos relacionamento com Ele. Eu quero então incentivar você a leitura, porque realmente eu fiquei de boca aberta quando eu perguntei dentro de uma sala que tinha mais de 10 pessoas, tinha umas 10 pessoas mais ou menos, e as pessoas não conheciam a história de Jonas. Então eu quero compartilhar com você essa história e trazer alguns aprendizados que o Senhor colocou em meu coração. Primeiro, contar a história dele, Você pega a sua Bíblia, você abre lá no capítulo número 1, provavelmente antes de você começar a ler, vai ter uma pequena explanação, explicando um pouquinho quem ele era, onde ele estava, o que ele fez. E isso vai ser muito importante para você se ambientar com a história daquele profeta. História importante, História tão importante que o próprio Jesus falou sobre ele. Lá em Mateus você vê Jesus falando, As pessoas pedem que ele faça lá um sinal, ele fala: o único sinal que vocês vão ter vai ser do profeta Jonas, que ficou dentro do peixe lá 3 dias e 3 noites, e o Senhor Jesus ficaria no seio da terra também 3 dias e 3 noites, e depois ressuscitaria. Então Jonas, ele nesse sentido se transforma em um símbolo do que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou nessa terra. Olha que importante a história dele. E Jonas, ele é um profeta lá em Israel, queridos. Ele está lá escrito filho de Amitai, o pai dele. Ele aparece também em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele foi profeta no reinado de Jeroboão II.
e ele profetizou ali naquela terra. Ele tinha acesso ao rei, acesso às pessoas importantes da época, e era reconhecido como um profeta de Deus, e ele ajudou muito a sua nação. Mas aqui no livro dele conta justamente uma das ordens que o Senhor entregou a ele, que era levar a sua palavra, uma palavra de arrependimento para Nínive. Quem que era Nínive? Nínive era uma cidade que era capital do Império Assírio, que era inimigo de Israel, tinha feito muito mal para Israel. E aí quando ele recebe essa palavra, do Senhor, vai lá e fala para os ninivitas, os assírios, se arrependerem do que eles estão fazendo, porque senão eu vou destruir eles. Jonas, ele fala assim: não, eu não vou falar nada, porque se eu não falar nada para aquelas pessoas, o Senhor vai então destruir eles. E era o que Jonas queria. Por quê? Porque aqueles homens haviam feito muito mal para a sua nação. Então ele queria que através dessa destruição a sua vingança acontecesse contra os ninivitas, contra os assírios. Então ele vai até Jope e ele pega um barco oposto à direção que o Senhor havia mandado ele ir. Ele vai para Tarsis. E aí ele está indo, dentro do seu barco lá, está até dormindo profundamente, como diz Jonas, capítulo 1, versículo 5. E aí o Senhor manda uma tempestade, que dessa tempestade quase leva aquele navio, onde ele estava, a afundar. E aí os marinheiros entram em contato com ele acaba confessando que ele está fugindo de Deus. Os marinheiros ficam com medo e perguntam o que a gente faz, e ele mesmo fala: olha, me joguem dentro do mar, e isso vai acabar. E aí os marinheiros fazem o que ele falou, pegam ele, jogam ele dentro do mar, e realmente, a hora que joga ele dentro do mar, aquele problema acaba. E a hora que aquele problema acaba, queridos, para os marinheiros, mas para Jonas está dentro do mar, o Senhor envia um grande peixe, e esse peixe engole Jonas, e ele fica ali dentro desse grande peixe. Algumas pessoas dizem que ele ficou vivo, outras que ele ficou que nem o Senhor Jesus, no seio da terra, morto, durante esses 3 dias. Mas o fato é que ele ficou dentro de 3 dias, dentro de um grande peixe, que fez o caminho de volta e levou ele para Jope novamente, vomitando ele em terra. E aí depois ele pegou, entendeu, o que aconteceu com ele, e realmente ele foi e levou a palavra do Senhor para os ninivitas, para os assírios, e a sua palavra fez questão de que os ninivitas aceitaram a sua palavra, fez efeito ali onde ele levou. Eles se arrependeram e o Senhor não destruiu a cidade de Nínive. E aí ele fica triste porque o Senhor não destruiu aquela cidade. Mas pode. Mas o Senhor, depois do capítulo 4 também, aí eu vou deixar para você ler, fala com Jonas e explica, como ele poderia destruir aquela cidade, Deus mostra compaixão. Então é um livro onde mostra o ser humano desobedecendo a Deus e Deus na contramão mostrando compaixão e mostrando amor pelo ser humano, pelas pessoas, tanto de Israel como também por outras nações. O fato do Senhor mostrar o amor dele sobre os assírios indica que o Senhor ama todas as pessoas. Então era uma indicação que o Senhor também amaria a nós, que não fazemos parte do povo judaico, no sentido humano, no sentido carnal, mas nós fazemos parte no povo gentil. E o Senhor, ele amou, na cruz do Calvário, o Senhor, ele concretiza esse plano de colocar a gente também, que antes éramos gentios, nós também somos levados para o reino do Filho do seu amor. Então é uma indicação de que o Senhor ama a todas as nações e todas as pessoas, e é um Deus de compaixão. Mas veja lá, porque é maravilhoso essa história de Jonas. E uma das coisas que ele nos ensina é justamente o fato daquela pessoa que sabe que tem que fazer algo, está claro para ela recebeu uma orientação de Deus, ou então ela sabe, que tem que fazer. A gente sabe que muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, que a gente não faz porque a gente é falho, mas a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar, com quem a gente deve falar, o momento que a gente deve falar. Então a gente sabe muitas coisas, só que quando a gente não faz, aí a gente enfrenta consequências negativas, como Jonas enfrentou. Olha o que está escrito ali em Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir à presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis,
Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, queridos, ele se torna o símbolo dessa pessoa que está em desobediência ao Senhor. Aí ele sabe o que deve fazer, o Senhor já falou com ele, ou então nós sabemos em muitos momentos o que nós precisamos fazer, como que a gente resolve um problema, a gente sabe, né, o caminho que nós devemos trilhar, mas em muitos momentos nós não queremos. Você já conhece, né, ou já ouviu aquela velha expressão empurrando com a barriga? A pessoa vai empurrando com a barriga, vai deixando para fazer depois coisas que ele precisa resolver agora. E isso acaba trazendo uma consequência muito destrutiva para a sua vida, queridos. Quando em todos os momentos nós fugimos daquilo que nós precisamos e sabemos que nós devemos fazer, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Eu sei que Jonas, né, voltando aqui para a nossa história, ele odiava os assírios, odiava aquelas pessoas de Nínive, e ele queria realmente que seriam destruídos, aquelas pessoas seriam destruídas. E pensando bem, ele estava certo do ponto de vista humano, mas acima disso está o ponto de vista de Deus. O que Deus quer para nossas vidas, para o que Deus nos chamou, qual que é o seu propósito. Lembre-se, eu tenho falado muito aqui, nós vivemos para o propósito de Deus. E viver uma vida completa, uma vida plena, de João 10:10, como o Senhor Jesus ele nos traz, é justamente viver essa vida plena e viver o propósito, é justamente viver o propósito de Deus para nossas vidas. Sempre que algo do nosso coração, algo do nosso querer, do nosso egoísmo, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho melhor, né, ele entra como primeira responsabilidade em nossas vidas, nós acabamos deixando para lá, desprezando o propósito de Deus. E uma vez saído do propósito de Deus, querido, a gente pode achar que nós vamos ganhar o mundo, mas na verdade a gente vai acabar deformando a nossa vida. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Uma hora ou outra as consequências negativas vão chegar. Chegaram para Jonas, eu contei a história para você. Ele teve que enfrentar ali, ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Ele teve que quase colocar o navio com muitas pessoas, né, a pique, né, quase afunda o navio, prejudicando várias pessoas. Por quê? Porque ele sabia que devia fazer uma coisa, que era o seu chamado, que era uma ordem celestial, que era algo da sua responsabilidade, era para isso que ele estava nessa terra, e ele acabou então indo para um outro lado, em desobediência a Deus. A desobediência, ela é uma característica do ser humano, queridos. Nós, em muitos momentos, estamos dentro da desobediência, nessa carne caída, né? Nós caímos ali no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, nossos pais, e isso entrou no nosso coração de uma maneira assim terrível. Então sempre nós queremos reafirmar a nossa identidade, né, como ser humano, como alguém que está fazendo, né, construindo a sua vida, alguém que toma as suas próprias decisões, alguém que até tem o dizer de livre, né? Eu sou livre, no sentido de desobedecer alguma ordem, de desobedecer principalmente a Deus, o nosso Senhor. Mas quando a gente entra por esse caminho, o que nós conseguimos é sempre trazer consequências negativas para a nossa vida. E desobedecer a ordem do Senhor é tão difícil ou mais difícil quando cumprir a sua ordem. E alguém que entregou a sua vida para Cristo Jesus, uma das coisas que o Senhor nos colocou é justamente que a partir desse momento nós estamos em Cristo. E em Cristo, querido, nós temos que viver como Ele, que fez em todos os momentos a vontade do seu Pai. Então nós precisamos buscar a orientação de Deus. E Deus sempre tem orientação para nós. Eu também já falei aqui algumas vezes que o Senhor está falando sempre. Por exemplo, a minha sugestão no começo dessa ministração, leia a Bíblia. Você vai ouvir Deus falando com você. Então nós precisamos buscar essa orientação, buscar orientação para obedecer. Esse é o caminho de quem entregou a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor ele vai revelando aquilo que nós precisamos realmente fazer. É claro que em muitos momentos a gente não vai saber o que fazer, a gente vai ter que buscar uma orientação em clareza de Deus. Mas em outros momentos nós sabemos o que a gente precisa fazer, nós sabemos quantos não a gente tem que falar, a gente sabe quando é o nosso limite, a gente sabe, queridos, o que nós devemos falar e fazer para as pessoas que estão ao nosso lado, como que a gente contribui com o ambiente onde nós estamos. Nós percebemos quando a gente, por exemplo, está visando não o crescimento do ambiente, das pessoas, o do todo, como
nós deveremos fazer, mas a gente está só olhando para o nosso, só querendo que a gente se dê bem. A gente sabe quando nós estamos fazendo isso acaba ficando claro para o nosso coração. E isso é um tipo de desobediência a Deus. Sempre que eu vou para o lado oposto do que são as minhas responsabilidades, eu estou indo, eu estou andando em desobediência a Deus, querido. Então, se hoje você precisa fazer algo, se você já entendeu algo que você precisa fazer, mas que você olha e vê aquilo com os maus olhos, eu vou me cansar, eu vou me estressar, eu vou ter problema novamente, eu vou ter conflito, e eu não quero nada disso. Se você sabe o que deve fazer e não faz, você está em desobediência a Deus. Assuma hoje as suas responsabilidades. Se Jonas tivesse assumido a sua responsabilidade como profeta, como Deus o trouxe para ser, ele era um profeta, ele estava com a mensagem de Deus. Naquele tempo não era todo mundo que recebia a mensagem, não, eram poucas pessoas, então ele era um instrumento de Deus para onde Deus enviasse. Esse era o plano, essa era a sua identidade, essa era quem ele era. Por isso, ele deixou que a sua vontade tomasse conta e estivesse no primeiro lugar em vez da vontade de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, falando que nós precisamos em primeiro lugar colocar a justiça de Deus e a sua vontade em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas ele fez ao contrário, ele deixou a sua vontade estar em primeiro lugar, e essa vontade trouxe consequências desastrosas para ele. Não faça isso, não passe pelo que Jonas passou, querido. Assuma a responsabilidade diante de você, assuma e obedeça ao que Deus está falando para você, a ordem que veio do Senhor para a sua vida. Assuma essa responsabilidade com força, busque conhecer o que o Senhor quer, qual é a sua vontade para obedecer, e você vai ver que os seus caminhos serão aplainados diante de você, querido, como um presente. A graça de Deus estará sobre a sua vida em todos os momentos. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.